Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer esta lateral linda para essa bolsa hexagonal, daquelas bases que eu fiz nas aulas anteriores. E nós colocamos aqui, trabalhei uma alça de cordão ou uma alça torcida com imantado e ficou super especial. Espero que você goste. Boa aula para vocês! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje eu vou te ensinar esta bolsa que você viu no início do vídeo, com esse formato diferente, hexagonal. Então eu tenho aqui o meu fio de malha na cor bege. Tenho aqui duas peças prontas já. Calma, que eu vou passar todas as informações direitinho para vocês. Além disso, nós vamos precisar de duas argolas, que pode ser tanto de madeira como as minhas aqui, ou de metal, o material que você preferir. A minha agulha número 7, uma agulha menor apenas para ajudar no arremate, e tesoura. O que acontece? Eu fiz uma sequência de aulas de bases em todos os formatos. E um deles foi no formato hexagonal. Deixa eu abrir para você ver melhor aqui. Então, eu já tenho essa aula desta peça pronta aqui no canal, tá bom? Para você fazer essas duas peças que nós vamos utilizar nesta bolsa, uma bolsa super fácil, você vai precisar assistir esta aula da base neste formato para fazer duas peças iguais à minha. Mas, por enquanto, vamos iniciar com a lateral dela e a alça e a montagem dela neste vídeo. Então, depois que você fizer a lateral, a alça, você volta e eu vou deixar na descrição deste vídeo e também aqui no primeiro comentário o link desta aula, se você ainda não viu e você ainda não fez. Muitas meninas e meninos estão fazendo a peça e já esperando esta aula da bolsa, desta base, que vai ser a lateral da nossa bolsa, né? Então, já tenho duas aqui, como eu disse. Vou deixar aqui de lado. Se você preferir, você pode voltar. Vai lá assistir, vou deixar aqui no comentário o link e também na descrição. Se você preferir fazer as bases primeiro, pode ir lá fazer e depois retorna aqui para iniciarmos a aula, tá bom? Então, vamos lá, linha e agulha na mão e vamos iniciar a nossa lateral fazendo nossas correntinhas iniciais. E eu vou trabalhar esta lateral no sentido horizontal. O que significa que ao invés de eu fazer a largura que eu quero e subir assim, para depois aplicar ela na minha bolsa, eu vou fazer já no tamanho que ela vai compor a bolsa inteira. Então, de onde ela vai começar a emenda até o final. Para isso, eu vou precisar fazer aqui 48 correntinhas. Por que 48 correntinhas? Como eu disse, é o tamanho, já que ela vai ficar no seu comprimento total, então nós vamos trabalhar os pontos na horizontal, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já fiz a marcação em uma das peças, então, quando eu escolho a parte que vai ser a parte de cima da minha bolsa, e aí ela vai ter abertura neste tamanho aqui, ó, assim, tá? Então, a minha lateral vai começar a emenda a partir da metade de uma lateral do hexágono. Então, eu tenho 12 pontos aqui, você conta 6 e marca o 6º ponto. E aí, nós vamos ter o início da emenda aqui, dar toda a volta na nossa bolsa, até chegar do outro lado. Então, se você não tem um marcador, você pode amarrar um fio colorido e marcar, deixando uma parte que será a parte de cima, e nas laterais seguintes você marca, conta 6 pontos da ponta para baixo, que é o meio, né, certinho, e marca, tá bom? Para quando terminarmos a nossa lateral aqui, fazer a emenda. Neste caso, você provavelmente ainda vai fazer aquela peça e você vai ver que ela é bastante simples e rápida,
fica muito bonito aí, como você viu no início do vídeo, a nossa bolsa. Vou contar aqui, porque eu fiquei conversando com vocês e me perdi na contagem das correntinhas. E quando eu fizer o total de 48, eu volto com vocês para iniciarmos a subida. Então, pode fazer tranquilamente 48 pontos, correntinhas daí, e eu faço daqui. Até já! Feito meus 48 pontos, então eu já vou iniciar esta primeira carreira em pontos baixos. Ao invés de nós trabalharmos aqui na correntinha da frente, eu trabalho pegando a laçadinha de trás da correntinha. Então, eu não trabalho pegando a laçadinha da frente, eu trabalho pegando a laçadinha de trás. Então, já vou vir aqui com o auxílio da minha agulha menor, porque o meu fio de malha não tem elastano, é bastante seco, e vou puxar o meu fio para fazer o meu primeiro ponto baixo da minha primeira carreira. Então, lembrando de erguer sempre a sua laçada para o seu trabalho ficar reto, homogêneo e bem feito, tá bom? Então, aqui não tem segredo. Se você que já é inscrito e assiste as minhas aulas, sabe que eu gosto de trabalhar desta forma e depois de feita a peça, você sabe o resultado. Então, eu faço desta forma. Se você que é novo aqui, está vendo meu vídeo pela primeira vez, então, saiba que essa técnica é muito importante para o seu trabalho não emborcar. Porque se você trabalhar pegando aqui o seu ponto, além de ficar aberto, vou fazer uns dois para você ver a diferença se o seu ponto é trabalhado pela frente. Olha o que acontece. Então, aqui eu tenho os pontos retos, e quando eu subir as próximas carreiras, ele vai se ajeitando mais ainda. Veja como fica reto, não fez aquela curva que faz o trabalho ficar torto. E também tem esses buracos que formam aqui, quando você fizer a próxima carreira, ele abre mais. E também tem o acabamento, então olha em cima como está e olha embaixo como fica. Agora olha aqui em cima novamente e olha embaixo como fica, igual na carreira de cima, já dando um acabamento perfeito, tá bom? Então não trabalhe desta forma. É mais difícil pegar a laçadinha de trás na primeira carreira? É, porém vale muito a pena. Então, pegando a laçadinha de trás, erguendo a laçada sempre alta, para não ter aquele ponto apertado. Faz isso do início ao fim da carreira. Então, ponto baixo por toda a extensão desta carreira. Eu vou fazer daqui e você faz daí. E a gente se encontra lá no final da carreira para iniciarmos a próxima carreira da nossa lateral, da nossa linda lateral da nossa bolsa, tá bom? Olha aí como vale a pena, vai ficando uma graça, faz bem bonito no capricho. Eu vou fazer daqui e já volto com vocês. Até já! Então, olha só, já fiz aqui meus 47 pontos e deixei o último para fazer com vocês, para não ficarem em dúvida do nozinho aqui, que nós temos aqui logo no primeiro ponto uma correntinha, e essa laçadinha faz parte. Se você ficar em dúvida, conta os seus 48 pontos aí. Se mesmo eu mostrando você ficar em dúvida se está correto ou não, é só contar os pontos, tá bom? Então, vai ficar assim no final o acabamento, olha só. E agora aqui, eu quero trabalhar este lado ainda. Eu não vou virar e vai ficar com esse aspecto de avesso a minha peça. Eu quero trabalhar somente este lado. Então, mais uma técnica aí para você que já me segue e você conhece. Vamos passar o trabalho por dentro da laçadinha. Se você não conhece essa técnica, é só você abrir a sua laçada e passar o trabalho por dentro desta forma, olha. Depois de passar o trabalho por dentro da laçada, vai ficar assim. Tá vendo? Olha, passou por dentro
E aí nós vamos fechar aqui, olha. Pode puxar o seu fio, deixar bem pequenininho e apertadinho esse ponto aqui da sua laçadinha. Puxa ela, olha. E aí nós teremos o trabalho feito de um lado só. Como? Conduzindo o seu fio. Então pega ele agora e vem trazendo ele, conduzindo sem apertar e sem deixar largo. Vai trazendo ele no tamanho do seu trabalho até o início dele. Até aqui. Segura aí. Então eu trouxe o meu fio até aqui. E você não deve nem puxar ele para ficar curto e nem deixar frouxo. É o tamanho do seu trabalho, tá bom? Aí nós vamos iniciar aqui já nesta primeira correntinha, ó. É o nosso primeiro ponto. Introduza a sua agulha aí e nós vamos fazer aqui um ponto, meio ponto alto, inicial. Puxa, cuidado para não puxar este fio, puxa o que vem saindo do novelo. Ergue assim, faz um ponto baixo e gira a sua agulha desta forma. É um ponto falso de início de carreira e fecha, tá bom? Então é um meio ponto alto falso, tá bom? Aqui nós trabalhamos esse primeiro ponto e agora no próximo ponto nós vamos fazer o nosso ponto pipoca. Então laçamos a agulha. E sempre que você for trabalhar, vai tomando cuidado de conduzir o fio que está atrás, escondendo ele, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, escondendo já o meu fio. Fecha. Deixa eu só soltar o fio do meu novelo aqui e já volto com vocês. Pronto, então, aqui vai ser assim. Este segundo ponto, nós já vamos fazer um ponto pipoca, tá bom? Esse meu ponto pipoca, eu vou fazer 3 pontos juntos. Então, se você não conhece o ponto pipoca, são pontos trabalhados no mesmo ponto. 3 pontos aqui eu fiz porque 3 pontos meio altos, tá bom? Porque o meu fio é grosso. Então, olha, você vai fechar o seu ponto pipoca deixando esse solto, vindo aqui no primeiro. Então, ó, aqui tem um ponto isolado sozinho e aqui são 3 juntos. Você vai vir aqui no primeiro ponto que você fez do ponto pipoca e vai trazer este fechamento, esta laçadinha para cá, fazendo o fechamento deste ponto pipoca, apertando assim e fazendo um ponto correntinha aqui em cima, fechando o seu ponto pipoca deste jeito. Eu fiz 3 porque o meu fio é grosso, volumoso. Você pode fazer 4, 5 pontos dentro do mesmo ponto, que vai dar no mesmo, tá bom? Se você achar que não ficou com volume, o fio que você está utilizando, então você, ao invés de fazer 3, faz 4 ou 5, não tem problema. Desde que você localize o primeiro para você fazer o fechamento deste jeito que eu fiz, então quando você terminar a segunda carreira, você vai ter os mesmos 48 pontos. Temos visita aqui. Tom, dá licença para a mamãe? Tô trabalhando. Dá licença para a mamãe? Então, voltando aqui, você vai ter o mesmo número de pontos, que são os 48 da base, tá? O que eu tô explicando para vocês é que se você quer o seu ponto pipoca mais volumoso, você pode trabalhar mais pontos dentro do ponto da base. E aqui nesta sequência continuando, nós temos então iniciando com um isolado e um pipoca. Porém, no decorrer vai ser um pouco diferente, tá bom? Então, nós vamos fazer 2 pontos isolados, então 2 meios pontos isolados. 1, 2. Vamos dizer que são os intervalos do pipoca, tá? Então, entre um pipoca e outro, nós teremos 2 pontos
de intervalo, 2 meios pontos altos. Somente no início que nós teremos um ponto isolado sozinho, tá bom? Na sequência já um ponto pipoca. Por quê? Para dar o desenho correto de acordo com o número de pontos da base, que são 48. 48, tá? E quando chegar lá no final da carreira, você vai entender. E olha, o fio que eu trouxe de lá para cá, já estou conduzindo e escondendo ele aqui, tá bom? Então, agora o nosso próximo ponto é um pipoca. O meu pipoca são 3 meio pontos altos juntos. 1, 2 e 3. Aí, lembrando e repetindo mais uma vez, caso você queira o seu pipoca mais gordinho, mais saliente assim, do que o meu, então, você faz quantos pontos você quiser aqui dentro, claro que não fique de uma forma grosseira. Então, 4 ou 5 dentro do mesmo ponto. Não vai fazer diferença, repetindo, não vai aumentar os seus pontos da carreira, tá? Porque você vai contar. Então, se você ficar em dúvida, como que eu fecho agora, que eu fiz pontos a mais do que você, pega daqui do último que você fez e conta, igual eu, ó, eu fiz 3. 1, 2, 3. Aí eu venho aqui no terceiro, puxo a minha laçadinha para fechar ele assim, trazendo ele para frente, apertando e fechando com um ponto correntinha, ok? Então, eu tenho o meu segundo ponto pipoca. E aí, se você fez 5 ou 4, você vem contando do último, aí você conta quantos você fez e faz o fechamento. E aí, nós vamos ficando aqui em cima com o mesmo número de pontos da base, tá? Porque a ideia é essa, que fique reto, nós não queremos aumentar nem diminuir. E aí, segue na nossa sequência aqui, são 2 meio pontos altos de intervalo entre os meus pontos pipoca. E fica uma base muito linda, dá um charme para essa bolsa, que é uma bolsa simples e elegante, ao meu ver, né? Me conta aí nos comentários o que você tá achando, se você gostou dessa peça, se você tá produzindo, vem me mostrar lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar o arroba para vocês ou aqui ou no final do vídeo, e também o link na descrição, para vocês irem lá, me seguir, para vocês verem lá, às vezes eu coloco pontos lá na minha página do Instagram que eu não trouxe ainda para o canal. Então, aqui, olha, vamos seguir fazendo um próximo ponto pipoca. Só para eu concluir, lá no meu Instagram, eu mostro pontos lá rápidos, assim, vídeos de 1 minuto. E às vezes eu não trouxe aquele ponto ainda aqui para o canal, tá bom? Aí, se você quiser me seguir lá, é bem interessante a minha página, lá você vai encontrar o preço que eu vendo as minhas peças e dá para você ter uma base aí, tá? Porque sempre estão me perguntando qual o valor, por quanto você deve vender. E aí o meu Instagram mostra lá os valores que eu vendo, lembrando que eu sou de São Paulo, tá? E aí você vai ver e pesar assim a região que você mora, o preço dos fios que você, né, tá adquirindo aí para fazer o seu trabalho. Tudo tem que ter uma média. Inclusive, eu tenho uma aula aqui, eu dou sugestão de quanto você cobrar nas suas peças, que se você quiser ver também é bem interessante essa minha aula. Vou deixar também o link aqui na descrição para vocês deste vídeo, porque tem muitas coisas que influenciam aí você cobrar um valor correto das suas peças, tá bom? Não simplesmente você olhar e ver e vai fazer o mesmo valor que a minha, porque às vezes você utilizou um fio mais em conta ou mais caro, às vezes a região que você mora, o pessoal tem mais poder aquisitivo, então você pode vender mais caro, ou então é uma classe mais baixa, e aí você vai pôr a sua peça um pouco mais baixo o valor, senão você não vai conseguir vender, tá bom? Então esse vídeo é bem bacana, eu explico, eu não coloco o preço na sua peça, mas eu explico como você deve colocar o preço na sua peça. Desculpa, às vezes eu enrolo nas palavras, porque o raciocínio vai mais rápido e eu quero falar e não esquecer.
eu acabo não anotando aqui tudo que eu preciso falar para vocês, fica tudo na minha cabeça. Então eu vou fazer aqui esta sequência e você faz daí. Olha como tá ficando bonito. Não esquece de contar os pontos pra gente não ter surpresa no final e ficar com pontos de mais nem de menos. Faz o seu fechamento bonitinho, tá bom? Aí vai ficar assim. No início, um ponto sozinho isolado. O próximo é o ponto pipoca, e sempre entre os pontos pipocas nós teremos 2 pontos de intervalo, não pulando nenhum ponto da base. Vamos preencher e deixar bem fechadinha essa peça, assim como é o corpo dela também, tá bom? Então segue fazendo essa sequência, ponto pipoca, 2 pontos sozinhos isolados, ponto pipoca, até o final, e chegando lá no final da carreira, eu volto com vocês para fazer o último ponto pipoca e o ponto de acabamento para ficar igual o início. O início vai ficar igual ao final e vice-versa, tá bom? Até já! Voltei aqui rapidinho para lembrar do detalhe de você não esquecer de ir conduzindo o seu fio. Lembra? Trabalha com o fio que sai do rolo e vai conduzindo o outro fio por baixo e vai ficando escondidinho assim no seu trabalho, ó. Atrás não mostra e na frente também não. E também lembrando que a carreira inteira nós trabalhamos o meio ponto alto, tá bom? Até já! E aqui no final da minha carreira e olha só, lembra que nós fizemos 2 intervalos e um ponto pipoca? E lá no comecinho nós fizemos um isolado, um pipoca e aí começou a sequência de 2 intervalos. No final vai terminar igual no início. Então, fiz um pipoca, 1, 2 isolado, um pipoca e um sozinho, que é o último ponto. Não vai confundir esse daqui, que é aquele nozinho que nós fechamos para conduzir o fio. E olha o meu fio conduzido aqui, olha, certinho. Não aparece nem atrás e nem na frente. Então, vamos fazer aqui juntos o final da carreira. Um meio ponto alto sozinho, o outro, o ponto pipoca, que no meu caso aqui são 3 juntos. 1, 2 e 3. Vou fechar 1, 2, 3. Fecho, faço o meu ponto correntinha e vou fazer o meu último ponto, meio ponto alto desta base, desta segunda carreira. E aqui, quando terminar, você vai ver que vai ficar igual lá no começo, tá vendo? Terminamos aqui, vamos fazer novamente a técnica de passar o trabalho por dentro da laçada. Pode fazer sem medo, tá bom? Passa seu trabalho. Essa técnica... Pessoal, o vídeo travou bem na hora que eu estava passando por dentro, mas eu passei exatamente igual eu fiz na primeira carreira e já apertei aqui. Então, depois de passar o fio por dentro, o trabalho por dentro da laçadinha, e eu estava dizendo que seja qual trabalho você estiver fazendo, você pode passar o seu trabalho por dentro da laçadinha. Basta abrir no tamanho do seu trabalho, tá bom? E depois fechar direitinho. Então, agora nós vamos fazer a última carreira da nossa lateral. Aí viu que eu conduzi o fio e eu sempre seguro, né, para não ficar curto. E faz aqui o primeiro ponto baixo desta última carreira, tá bom? Vou conferir aqui se o meu fio foi esticado no tamanho certo, para não ficar apertado, não apertar o meu trabalho. Está certinho. Aí agora, nós vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos. Então, são 48, lembra? Aqui o primeiro, o próximo já em cima do nosso puff. Aí, para você não fazer ponto de mais nem de menos, lembra que nós fizemos no início um ponto sozinho e um
puff. Depois nós fizemos 2 pontos de intervalo e um puff. Então, é só você ir fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui 2, um em cima de cada ponto do intervalo. E em cima do nosso ponto pipoca, é aqui que a gente vai pegar naquela correntinha que a gente fez, fechando o ponto pipoca, tá bom? E aí não tem erro, é só fazer ponto sobre ponto, pra gente fazer e ficar aqui igual o outro lado. Lembra a questão do acabamento que eu falei pra vocês? Olha só como vale a pena pegar a laçadinha de trás. Então, nós temos a parte de baixo que fica igual a parte de cima. E aí você vai ver que na hora de emendar lá na bolsa, isso aqui faz toda a diferença. Dá um acabamento lindo. Você não vai ficar só com uma laçadinha aqui para pegar e fazer o seu acabamento. Você vai ter o ponto inteiro assim embaixo como está aqui em cima, tá? Então, não esquece de ir conduzindo o seu fio, tá bom? E não esquece de pegar certo o ponto baixo em cima do pipoca. Então, vão ser trabalhados ponto sobre ponto até o final da carreira. Vou fazer aqui e já encontro vocês lá no final. Olha como está ficando. Até já! Cheguei aqui no final da minha carreira, faltando então fazer 2 pontos, sendo o penúltimo ponto em cima do meu puff e o último ponto, que é aquele ponto final que ficou sozinho, isolado. E tá apertadinho porque foi onde eu fechei, né? A nossa laçadinha para conduzir o fio e trabalhar do mesmo lado. E está pronta a nossa aba, nossa lateral. Ela ficou uma graça. Olha só que detalhe que dá o ponto pipoca. E agora eu vou iniciar com vocês. Vamos iniciar então agora a nossa alça. E depois eu volto na sequência para emendar a nossa lateral na bolsa. Então vamos lá, para fazer nossa alça, eu separei 10 metros do meu fio. Corta aí 10 metros do seu fio. Vamos emendar costurando, tá? Você pode passar na máquina, se você quiser. Você pode dar um nozinho, se você quiser, porém o nó vai ficar mais difícil de você esconder ali da sua alça, tá? E essa emenda aqui, ó, eu coloco avesso com avesso do fio e vou passando a costura à mão. Simples assim, eu nunca mostrei, às vezes tem pessoas que não sabem costurar, então é só você ir passando a costura à mão, pegando o tecidinho de um lado e do outro. Essa é uma forma de emendar o fio, você também pode colar. Eu sempre acho mais seguro costurar. Então, eu sempre costuro. Eu passo na máquina, mas eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Nem todo mundo tem a máquina para passar na máquina, então dá para fazer à mão tranquilamente. E aí nós vamos ter a emenda do fio formando um círculo gigante com esse fio. Arrematou, pode cortar, ele não vai desmanchar, tá bom? E aí quando você fechar assim, olha, fica quase imperceptível ali no meio da alça, ele vai sumir, tá bom? Então eu vou preparar aqui a bancada para mostrar a posição que nós vamos trabalhar com o nosso fio para fazer a nossa alça. Olha só, já preparei aqui o meu fio. Então, eu tenho aqui meus 10 metros. Então, quando você tem o fio inteiro, você fecha ele, você já fez uma dobra. Então, ele vai ficar assim. Eu fiz aqui no menor para mostrar para vocês, porque não vai dar para mostrar na câmera com um fio grande. Então, eu cortei um fio menor e emendei, assim, grosseiramente mesmo, apenas para mostrar um exemplo de como é feito no maior. Então, eu tenho aqui meu círculo gigante, e aí eu vou dobrar ele 2 vezes.
2 vezes ao meio, tá bom? Uma vez, que vai ser assim. E depois a segunda, e vai ser assim. Então, eu dobro e eu vou segurar as pontas de um lado assim e as pontas do outro lado assim. E vou começar a fazer movimentos circulares com ele. Aqui eu tô fazendo a demonstração por um fio menor, para vocês verem a técnica. Mas você vai fazer com os 10 metros, em pé, com os seus braços bem abertos, entendeu? Então, depois da emenda lá, ele já ficou com uma dobra. Aí você faz mais uma e mais uma. Então, você vai dobrar, no total são 3 vezes. Só que se a gente não considerar a emenda, são 2 dobras, tá bom? E aí você vai girar um lado para a direita e o outro para a esquerda, ou para frente e o outro para trás. Tá vendo? Depois que você fizer isso, você tem que segurar para ele não desmanchar, tá bom? Olha, eu vou segurar aqui com uma das minhas mãos, porque você vai precisar passar a sua argola na metade do seu, para metade do seu trabalho. Então, pega a ponta e leva a sua argola lá no meio. Quando você levou a sua argola e localizou o meio, mas como eu vou localizar o meio? Se ele fica enrolando todo. Quanto mais você enrolar, mais bonito fica, tá bom? Então, vou aqui pegar as 2 pontinhas, vou trazer pro meio. E aqui, depois de estar bem enroladinho, você vai só soltar esta ponta. Quando você soltou, ele já faz o formato da nossa alça sozinho. E aí eu vou precisar fazer aqui uma emenda para não soltar este lado. Você vem com o fio da mesma cor e amarra, tá bom? Dá 2 nozinhos bem feitos, faz com um fio grandinho para depois você já aproveitar e usar ele para emendar aqui na outra argola. E quando você for aplicar na bolsa, você ainda pode girar mais ainda a sua alça, ajusta ela, tá bom? Fazendo assim, ó, esticando. Você pode ajustar mais ainda, se você quiser deixar ela mais enroladinha, é só você ir enrolando e aí você aplica na sua bolsa. Viu por que é melhor costurar e não fazer a emenda assim? Aqui é só um exemplo, como eu disse. E aí você vai ter a sua alça torcida linda para aplicar lá na sua bolsa, tá bom? Então, como ali é grande, eu vou fazer a minha e já volto com ela pronta para vocês, pra gente aplicar na bolsa, fazer a emenda juntos. Aí, a partir deste momento aqui, depois que você fizer a sua alça linda assim, então você vai voltar para assistir o vídeo, que eu vou deixar aqui no final do vídeo, na descrição e no primeiro comentário, o link do vídeo para você fazer a parte da bolsa, que seria a base. Então, feito a minha alça aqui na cor agora da minha bolsa, mostrei para vocês como fazer. Vou iniciar a emenda da nossa bolsa, da nossa lateral na bolsa. Como eu já tenho as minhas partes prontas, esse é o momento que você vai ver o outro vídeo para fazer a partir da base que eu ensinei, para fazer esta peça aqui e montar a nossa bolsa, tá? Depois que você fizer 2 dessas, volta aqui no vídeo pra gente fazer a emenda, ou então você pode assistir a emenda da lateral e fazer na sequência essas 2 partes, você já vai saber como será feita também, é uma ideia bacana, tá bom? Então vamos lá, estou aqui com o meu hexágono, já tirei o meu marcador e coloquei, posicionei a minha agulha, onde eu vou trabalhar aqui a emenda. E eu já apliquei a minha lateral em um lado da bolsa. Como você vai aplicar de forma idêntica, então já fiz uma para te mostrar o acabamento, como fica, olha só. E vou emendar o outro lado agora junto com vocês. Então, você vai repetir 2 vezes, né? Após fazer essas peças aqui. Então, quando você tiver com todas as peças prontas, vamos para a nossa emenda. Eu vou trazer o fio por aqui, pelo meu 6º ponto marcado lá, lembra?
E vou pegar aqui, ó, pelo primeiro ponto da minha lateral, que nós fizemos os nossos pontos pipoca, levar o fio lá pra dentro, desse jeito aqui, e vou dar um nó lá dentro, tá bom? Dois nós, na verdade, que assim não tem perigo de desmanchar. E depois nós arrematamos esse fiozinho que vai ficar sobrando aqui e vamos trabalhar a emenda com o fio que vem do novelo. Então, fizemos a nossa amarração, já vamos pegar... Então, o próximo ponto, aqui já na sequência, pegando apenas a laçadinha de dentro, de um lado e do outro. E trazendo o nosso fio para fazer o ponto baixíssimo. Um lado e o outro, pegando somente as laçadinhas de dentro. Geralmente eu faço esse tipo de emenda em todos os meus trabalhos. Pega a laçadinha de um lado e do outro e vem fechando assim. Vai fazer isso por toda a extensão. Então, nós temos os 48 pontos, tanto na nossa lateral como na nossa bolsa, iniciando de onde eu marquei e vai parar também lá de onde nós marcamos juntos. Dos 6 pontos para baixo de um lado e 6 pontos para baixo do outro, tá bom? Vou fazer aqui, você faz daí, a gente já se encontra lá no final para aplicar a nossa alça e finalizar o nosso vídeo. Até já! Quando eu chego aqui no final da minha emenda, então eu vou cortar uns 15 centímetros do meu fio. Corta e puxa desta forma, faltando um ponto para fechar, para fazer o acabamento igual lá no início. Pegando o último ponto, que é esse aqui, e o último, que é esse aqui. Vai passar o seu fio daqui pra cá, por dentro, joga de novo pra lá. E pega de novo pelo último ponto e joga pra dentro esse fio, pra dar o acabamento lá dentro, ficando com o acabamento igual do outro lado, tá bom? Já volto com vocês para aplicarmos a nossa aba, a nossa alça. Então, a nossa alça, lembra que de um lado nós amarramos? Então, vamos deixar um fiozinho aqui, por enquanto, do nó. E o outro nós vamos passar por dentro, aqui da alça, desta forma. Umas 3 vezes. Uma, para dar o acabamento. 2, passando no miolinho mesmo aqui, ó. E agora a terceira e última. Com a outra peça, com a outra parte, né, do nó que ficou solta, vamos dar outro nó. Então, aqui eu vou dar 2 nós bem apertados. Vou deixar uma pontinha, mais ou menos de uns 3 centímetros de cada lado, vou cortar. E depois eu vou jogar para dentro da nossa alça aqui, esses fiozinhos, e vou costurar com agulha de mão, com agulha e linha finas da cor do fio, tá? Então, vou trazer elas aqui para dentro. Para esconder as pontinhas, você pode colar ou costurar. Eu vou passar a linha e a agulha fina. Do outro lado, eu já coloquei e eu vou fazer a emenda com vocês, deste mesmo jeito aqui. Então, você vai fazer as duas emendas igual eu vou mostrar agora. Eu já fiz um lado. Quando você também já tiver feito um lado igual eu, então você vai ter o cuidado, antes de emendar o outro lado, de girar bastante a sua alça, para ela ficar bem torcida, com um efeito bem bonito. Porque conforme ela está solta, ela vai ficando desmanchando. Faz assim. E aí vamos aplicar do outro lado. Já girei o suficiente. Depois eu vou fazer a costura aqui, como eu disse para vocês, do acabamento, escondendo assim a pontinha ou colando.
Aí você verifica se está bom a quantidade de giros aí da sua alça. Pega um fio, eu cortei aqui 60 centímetros de fio para fazer a emenda do outro lado. E aqui é bastante simples. Vou passar o fio por aqui, por dentro da argola. Vou pegar e vou trabalhar aqui, olha, no nosso ponto inicial, lembra? Passar por dentro e dar um nó nesse fio aqui, lá dentro da bolsa. Um nó pra gente iniciar essa emenda. Não deixa tão curto a outra ponta que vai ficar para o arremate. Então, deu o nó, joga ele lá pra dentro, gira ele pra baixo assim. A partir daqui, deste ponto, você vai pegar e vai trazer o fio que está maior e vai passar 3 vezes dentro da argola. 1, 2, 3. São 6 passadas, na verdade, mas uma num ponto e a outra no outro ponto. Então, vamos pegar o ponto do lado desse, que na verdade é o mesmo ponto, mas uma outra parte dele aqui. E vamos passar 3 vezes novamente. Para ficar bem segura a nossa alça na bolsa. Feito isso, emendamos a nossa alça. Depois, lá dentro, vai fazer 2 nós de segurança, mas toma o cuidado de não fazer o nó aqui. Traz o seu fio mais para baixo, para ficar bonito o acabamento. Aqui você dá 2 nós, arremata esses fios escondendo eles. E corta o excesso. Passa por uns 3 pontos lá dentro e corta o excesso. E tá pronta a nossa bolsa. Eu vou voltar com ela arrumadinha aqui pra vocês. Vou colocar minha etiqueta e volto pra finalizar. Tá bom? Até já! Gente, olha que lindo que ficou a nossa lateral. Chegamos ao final da nossa aula. Este foi o resultado da nossa aula de hoje. Olha como essa alça torcida super combinou com este modelo de bolsa. Eu coloquei aqui dentro um imantado. Aqui a minha etiqueta. E se você quiser saber o valor de venda desta bolsa, vai lá me seguir no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Aproveita e já faz as outras aulas de bases, que todas elas terão bolsas especiais como esta, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!